Vou chamar para participar conosco aqui o Emerson Balderrama, amigo, companheiro de pregão, de mesas de banco, corretora, também importante operador de mercado, tem uma visão bastante ampla de mercado, uma carteira de clientes e alunos também que participam aí das suas aulas, participações. Emerson, bom dia, obrigado aí pela gentileza e está aqui conosco mais uma vez acompanhando essa volatilidade aí do mercado. Fala, Chico, bom dia pessoal da BMC. Chico, nosso mercado está muito volátil, mas está acompanhando o que está acontecendo lá fora, é muito desdobramento, né, Chico? Muito conflito. Pois é, e só para adiantar um pouquinho, Emerson, nós tivemos uma divulgação agora, acabou de sair a PNAD contínua, com a taxa de desemprego subindo 5,4% de 5,1% em dezembro. Portanto, a taxa de desemprego de 5,1% para 5,4% dentro do consenso, aí, dentro das expectativas. Nós estamos vendo aí os DIs, as taxas de juros subindo, o preço dos títulos, os PUs caindo. É mais um dado, mais um indicador aí para a pré-abertura, principalmente para o mercado de câmbio, claro, e para o mercado de juros, PNAD contínua, o trimestre encerrado em janeiro. Portanto, a taxa de desemprego subindo de 5,1% para 5,4%, portanto, pouquinho mais de pessoas aí desempregadas. Chico, essa leitura da PNAD é um pouco complicada a partir do desemprego, né? Ela mudou a formulação, a leitura, então o mercado já não tem mais a mesma crença que tinha antes, né? Antes o mercado, quando a gente trabalhou em 2008, 2011, quando ia sair um número desse, nessa magnitude, o mercado parava e pensava, né? Pô, vai sair mais desemprego, menos, isso vai impactar a inflação ou não? E hoje o mercado não dá mais aquele peso que dava anteriormente. Lógico, tem um peso sim. Esse número acima do esperado, perdão, acima da última leitura, é um número que faz peso, isso, né? A gente já está vendo reflexo no índice, tanto na taxa de juros, mas o mercado em si não é só isso que ele vai olhar o desdobramento do conflito no Oriente Médio, que está bem acalorado. Emerson, com todo esse movimento, queria perguntar para você também, na terça-feira, olha só, a Bolsa oscilou 9 mil pontos, de 180 mil, em números redondos, 180.500 para 189.500, 600 ali, os máximos, mínimos, low e high. Na terça-feira, 9 mil e voltou para 183 e agora voltou para 185 mil no fechamento de ontem. Essa amplitude fica difícil para vocês, operadores, para os alunos que acompanham o dia a dia aí de mercado, os investidores, fazer uma análise, tentar pelo menos fazer alguma posição? Chico, é complicado que o nosso mercado estava muito alto, muito forte. A gente viu na terça-feira a queda da Bolsa caindo mais de 3%, o que chamou a atenção foi o volume financeiro quase 50 bilhões, foi 46,7, alguma coisa próxima a isso. Exatamente. Ontem o mercado deu uma respirada, né? Ontem o mercado deu uma melhorada da pancada que aconteceu na terça-feira, mas ontem o volume financeiro ficou baixo, pelo que a gente tem visto nos últimos semestres praticamente. Ficou 27, 28, alguma coisa assim. O mercado está dando a entender que ele está com receio, ele continua o fluxo estrangeiro entrando no Brasil, exceto terça-feira, pelo conflito, pela escalada que teve, mas se os ânimos se acalmarem, Bolsa volta para 190 mil e se bobear vai cravar os 200 mil ainda nesse mês de março. Então, acredito eu que é um cenário de turbulência sim, mas é um cenário que é difícil a leitura, Chico, por causa que não está nas nossas mãos praticamente nada. Se o Trump em algum momento soltar uma nova bomba, isso impacta rapidamente aqui na Bolsa. Se o Teherã, se Israel, alguma coisa também fizer algum movimento, isso sai muito rápido. O pessoal pega o dinheiro de volta e como é que a gente vê o movimento? É o dólar disparando, o dólar subindo e bolsa derretendo. Então, uma hora dessa, acho que é prudência esperar o desdobramento disso e como isso vai ser resolvido. Pois é, essa é a grande preocupação, saber até onde vai essa movimentação e a oscilação dos mercados. O petróleo bateu 85 dólares em Londres, o Bitcoin bateu 62 mil, 63 mil dólares, voltou para 72, 73, subiu cerca de mais de 11% aí nos últimos 5 dias, 5 pregões, hoje voltou a subir, estava subindo de manhã. O petróleo também voltou a subir, voltou a se estabilizar e à medida que vão saindo as notícias também, nós vamos tendo essas oscilações. Por um lado, a expectativa de Donald Trump é que isso durasse o conflito 4, 5 semanas, já se fala em 2 meses. E essa postergação acaba trazendo aí dúvidas para o mercado. Um exemplo que nós tivemos ontem
for a expectativa das notícias veiculadas, pelo menos de fontes oficiosas, algumas oficiais, da cobertura que o Donald Trump daria para os navios atravessarem o Estreito de Hormuz, assegurando a passagem dos navios por lá. Depois foi desmentido isso, ou pelo menos num primeiro momento, que o Irã estaria acompanhando, monitorando a passagem dos navios. E depois algum entendimento entre Estados Unidos e Irã, que foi falado, veiculado também, depois desmentido pelas autoridades iranianas. Então, a cada movimento que nós temos no sentido das notícias, os mercados vão alterando e alternando bastante movimentação. Com certeza, Chico. O Estreito de Hormuz ele é muito importante não só para o petróleo, é importante também para a parte de fertilizante. Isso acaba impactando na nossa alimentação. Então, a gente vê uma inflação, se continuar esse conflito por médio e longo prazo, ele vai acabar escalando e refletindo na gente. O Trump falou de 4 ou 5 semanas, mas também na mesma frase ele falou, pode ser que dure o tempo que precisar. Então, o Trump continua sendo aquela caixinha de surpresa, Chico. Primeira medida que ele tem é tarifa. Segunda que ele tem agora é ele tentar tomar conta desses poços de petróleo, né, dessas bacias, né? Primeiro ele fez um movimento na Venezuela e agora ele está indo para esse caminho aí contra o Irã. Ele primeiro falou que é para poder derrubar um regime que não é o ideal que o Trump imagina. Mas também o mercado começa a entender que isso daí a fonte principal é o petróleo, ele quer isso, né? Então esse Estreito de Hormuz ele é muito importante, muitos anos. Israel tinha parte de mísseis virados para o Irã, caso fechasse. A Marinha americana, né, o Trump falou que iria escoltar os navios. A gente viu hoje pela manhã tendo ataque do Irã no Golfo Pérsico, referente a navio que tentou atravessar. Então, é muita incerteza de curto prazo e as manchetes querem cravar, né, Chico? É complicado. Emerson, falar um pouquinho aqui. Balanços, Petrobras hoje tem também Renner, CPFL, Eneva, Fleury, Alpargatas, Três Tentos e Tenda. Eu sei que você acompanha vários papéis, vários ativos, além de Petro, evidentemente, com peso importante na carteira teórica do Ibovespa. Queria que você falasse um pouquinho também dessas outras empresas, enfim, essa visão que você tem aí da parte corporativa. Eu estou de olho bastante em lojas Renner, Chico. Eu gosto desse papel. Ele tem um beta alto referente ao Ibovespa. Então, quando o Ibovespa sobe 1%, geralmente ele performa mais. E a queda também ele acaba performando, né? Ele acaba caindo mais. Gosto desse ativo e esse ativo ele tem espaço para subir. Não estou dando call de compra, não é nada nesse sentido. Mas já está falando que a Selic vai acontecer até um possível corte de 0,5% em março. Então, com isso, daria espaço para o varejo ganhar um fôlego e começar, né, novamente o crédito. Então, Petrobras é o carro-chefe hoje, o mercado vai ficar de olho, não vai ser refletida essas últimas altas do petróleo, tem que ter isso em mente, mas o mercado em si já meio que precificou, Chico. Então, se vir um bom resultado, Petrobras já subiu, não sei se teria muito espaço a subir. O problema é, se ele mostrar um resultado não tão favorável, um nesse complicado para o próximo ano ou até 2030, aí o mercado acaba penalizando o papel. Pois é, vamos aguardar. E outra pergunta importante também, falando já das empresas, balanços e, claro, Petrobras, é a agenda política. Tivemos a PEC da segurança, que foi aprovada pela Câmara em 2 turnos, vai para o Senado, deverá repercutir também, e a pesquisa eleitoral que está sendo prevista para hoje, é a Datafolha. Já tivemos algumas pesquisas recentes, conversei com o Everton agora, e queria a sua opinião também em relação a essa pesquisa importante, de relevância, e que poderá trazer também números aí estaduais, aos governos estaduais. Como é que você vê também? Eu achei que as últimas pesquisas não trouxeram um impacto tão grande para o mercado quanto da divulgação, ao contrário do que aconteceu no final do ano passado e no início desse ano, Emerson. Acho que essa pesquisa vai ser bastante importante para a leitura, mas é um segundo plano. O primeiro ainda continua sendo no Oriente Médio. A parte daqui, o que o mercado vai começar a ver é a aceitação do Tarcísio em São Paulo, por exemplo. Se ele tiver uma ampla frente após o seu segundo concorrente, o mercado fica um pouco mais controlado por causa que ele acredita que o Tarcísio não saia da parte de governador para ir para presidente ou alguma coisa nesse sentido, né? Alguma cogitação dessa. A parte de presidente, Chico, eu continuo acreditando que quem vai ganhar, quem vai levar a parte de presidente é quem for menor rejeitado, né? E, consequentemente, a maior aprovação. Vai ser algo bem parecido com o que a gente viu em 2022. Agora, Emerson, uma coisa que nós conversamos aqui no programa essa semana, e eu acho que é importante, claro, nós estamos aí, como eu comentei também agora há pouco com o Everton, um período ainda bastante longo para as pesquisas eleitorais mais acirradas em termos de prazo, próximos aí
as eleições. Nós teremos ainda o final desse primeiro, estamos ainda na metade do primeiro semestre, praticamente, ainda temos a segunda metade desse primeiro semestre, depois a paralisação, as atenções com certeza deverão estar voltadas para a Copa do Mundo de Futebol, pelo menos nesse momento, e depois sim uma reta final aí até as eleições, as pesquisas ainda mudarão, se acirrarão bastante. Mas, de toda forma, eu acredito que ainda assim nós tenhamos oscilações bastante grandes, mercê dos números que foram divulgados. E também, uma coisa que me chamou muito a atenção, ficou um pouco no esquecimento, na verdade, muito pouco foi falado, foi o nível de abstenção de cerca de mais de 25 milhões de pessoas nas últimas eleições. Você acabou de citar em 2022, tivemos eu não me recordo exatamente se esses números foram em torno de 25 até 30 milhões de abstenções. Aí eu me pergunto, numa eleição extremamente acirrada, com números muito próximos nas definições, todo um contexto, e essa abstenção absurda em termos de percentual de eleitores que possam votar, estejam habilitados para votar, e essa ausência tão grande, o que poderia ser, o que poderia na sua leitura significar, ou tenha significado isso nas últimas eleições? Chico, eu concordo com você que ainda tem muita água para rolar até a eleição. Então, sempre vai sair pesquisa eleitoral e o que eu gosto de olhar é o tamanho da amostra. Não adianta pegar uma amostra com 1.000 pessoas no Brasil desse tamanho, dessa dimensão. Acho que é desproporcional, né? O mercado, na hora que recebe a informação da pesquisa eleitoral, ele dá uma movimentação, mas se a gente parar para avaliar, depois ele vai acalmando, depois ele volta para o trilho. Então, ainda tem muita coisa para acontecer. Você mencionou sobre a Copa do Mundo, Chico, o mercado dá aquela parada em si, mas uma coisa que vem me chamando a atenção é a Copa do Mundo também tem um pezinho nos Estados Unidos. Pensou se o Irã continua esse conflito até lá e faz um bombardeio nos Estados Unidos, alguma coisa nesse sentido? É algo que a gente deveria acompanhar. Acho que é algo bem pontual, bem importante de acompanhar. Essa parte da abstenção que você mencionou, Chico, o mercado em si, ele começou eu não gosto desse candidato, eu gosto desse candidato, ficou muito polarizado. Então, essa parte da abstenção, eu não sou a favor de nenhum dos dois. Quem levar, para mim, minha vida vai continuar da mesma forma. Acho que não é assim que deve ser feita a leitura, mas as pessoas têm a própria leitura, né? O próprio peso de não ir votar. Então, Chico, ainda acho que tem muita coisa para acontecer até lá, tem bastante coisa para acontecer. Essas pesquisas eleitorais, elas dão um guidance ali de como está o negócio, mas acho que após o segundo semestre, aí sim vai ter um peso bem mais relevante. Emerson, mais uma pergunta para você, para terminar sua participação, sempre muito boa, muito legal aqui conosco, te agradeço demais. O câmbio, você acompanha também bastante o câmbio, se você quiser falar também algum outro ativo, criptomoedas, Bitcoin, enfim. Mas o dólar andou ali a 5,32, 5,34, depois de sair de 5,16, ficou em 5,21, 5,22 e agora, olha só, está subindo ali 0,21 no mercado futuro, 5,280, 5,28. Portanto, como é que você está vendo também essa movimentação do câmbio aqui para nós? O Brasil, por enquanto, continua sendo a bola da vez. O que aconteceu com a gente na terça-feira foi o receio do mercado como escalar isso aí. Então a gente viu, né, o investidor estrangeiro falando, me dá meu dinheiro de volta, com isso o dólar acaba apreciando frente ao real, e a bolsa caindo. Mas gradativamente ela foi voltando. Tem alguns pisos, né, alguns pontos importantes no dólar se ele for subir, se o cenário for para subir, Chico. Então R$5 é um número redondo, é um número psicológico. Essa parte de 5,15, 5,20 é um número que vem trabalhando bastante esses dias, e tem aquele 5,35, 5,50 também, Chico. É algo a gente observar. Uma outra parte que eu acompanhei essa noite também, Chico, foi lá na Coreia do Sul, o índice KOSPI, né? Ele nessa semana teve uma queda bem violenta, quase 20% de queda, e nessa madrugada agora subiu 10% depois da intervenção do presidente do país. Ele movimentou um fundo estabilizador. Então é algo que a gente não via isso muito sendo falado, e o mercado está bem atento à parte de tecnologia também. Perfeito, Emerson. Queria agradecer demais a sua gentileza, a sua participação, sempre muito oportuno, muito legal tê-lo aqui com a gente. É o nosso verdadeiro operador 99. Grande abraço, Emerson. Obrigado pela gentileza, o carinho e a atenção de sempre. É muito bom revê-lo sempre. Eu que agradeço, Chico. Obrigado, Chico. Obrigado, pessoal da BMC. Para me acompanhar, Chico, já aproveitando, 3 minutos com a Emerson Baldeirão nas plataformas. Um forte abraço, meu amigo. Se cuida, até a próxima semana. Ok, Emerson. Obrigado pela gentileza, participação. Sempre